Bem-aventurada és tu que creste, porque se há de cumprir o que da parte do Senhor te foi dito. Com este versículo, nós refletimos hoje neste quinto dia da novena de Nossa Senhora do Carmo, exatamente sobre esta virtude tão excelsa no coração e na vida de nossa mãe, a Virgem Maria, que é a virtude da fé. Então, a fé de Nossa Senhora é o título da reflexão deste dia. Este louvor da sua prima Isabel, bem-aventurada aquela que acreditou, feliz a que acreditou, porque nela se cumprirão as palavras que lhe foram ditas. Esse louvor continua a percorrer séculos, atravessando todos os momentos da história, chegando até nós no dia de hoje. Nós vemos a Virgem Maria como a bem-aventurada, a feliz, pois que exatamente acreditou. Ontem nós vimos a virtude da humildade de Nossa Senhora, da Virgem Maria, essa pequenez, ela que se via como serva, tão pequena, tão indigna. Porém, hoje nós vemos que esta humildade não lhe tirou esta graça de crer, desta magnanimidade, esta confiança, né, na obra de Deus, na vida dela, do chamado de Deus, da vocação dela. Ela não titubeou. De fato, a fé da Virgem Maria é uma fé que não é superficial, mas profunda, né? Quando o anjo vem anunciar que ela seria a mãe do Salvador, traz para ela uma notícia maravilhosa, inaudita, sobrenatural, elevada, sublime. E mesmo assim, mesmo contra toda a lógica da natureza, ou seja, como que ela poderia permanecer virgem e ser mãe ao mesmo tempo, né? Essa lógica não cabe para as realidades naturais e normais. Como que pode uma criatura ser a mãe do Criador? E, no entanto, ela creu sem hesitar e disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. Realiza-se em mim, Senhor, aquilo que estás dizendo. Eis aqui a serva do Senhor. Então veja que a fé de Nossa Senhora é uma realidade que nela é firme e que ela acredita não só naquele momento que o anjo foi lá, né, um momento sobrenatural, uma manifestação divina, mas ela acredita mesmo depois que o anjo vai embora e ela fica na condição de uma mãe na naturalidade como toda mãe vive, né? Vivendo ordinariamente, naturalmente, todos os momentos de uma mãe, ela está lá e ela continua crendo, como qualquer mãe poderia ser chamada a crer na normalidade do seu dia a dia. Crer que, de fato, no coração dela foi gerado pela fé o Filho Eterno e agora no ventre ela o tem presente. E saber que ele é o Filho de Deus. Então, esta fé admirável da Virgem Maria, uma fé que subsistia mesmo nos momentos de escuridão, né? Mesmo nos momentos de dificuldades, momentos de que ela não compreendia, nos momentos de verdadeira luta, por exemplo, quando ela tem que fugir para o Egito com José, ou antes disso, acreditar que ela, sem ter um lugar para dar à luz o Verbo Eterno, mesmo assim ela acreditar que era Deus que estava presente nela, né? Imagina, pô, se o Senhor é Deus, está em mim, por que não temos um lugar para lhe dar? Se o Senhor é o Deus providente, por que não traz para nós? E mesmo assim ela acreditou, tendo que levá-lo para o Egito, tendo que ver um rei humano querer matar o rei divino, Maria permaneceu firme na fé. É uma realidade tão bonita, né? A fé de Nossa Senhora, porque a gente pensa que, pelo fato dela ter sido escolhida e preparada para ser a mãe, ela já tinha tudo claro na cabeça dela, como as coisas iam acontecer, como ia se desenvolver, e nem precisava de fé, né? Imagina, a toda cheia de graça, o anjo falou, né? Toda agraciada, não precisa de fé, pelo contrário, né? Não.
Como diz o Concílio Vaticano II, Maria foi uma peregrina na fé. Ela peregrinou, ou seja, a fé dela não é uma fé estática, acabada, no sentido de que ela precisa ficar só ali passivamente, deixando as coisas acontecerem, que ela ficaria tranquila. Não! Nós vemos como ela peregrinou na fé. Por exemplo, quando o menino se perde no templo e 3 dias depois eles retornam para encontrá-lo, e ela o questiona: meu filho, teu pai e eu estávamos preocupados da tua procura. E ele diz, falando que precisava se ocupar das coisas do pai, né? E diz o evangelista que ela, Maria e José, não compreenderam exatamente estas palavras de Jesus. Ela sabia que ele era o Messias, mas provavelmente não tinha claro de como o Messias de fato iria conduzir a sua missão. Se ele ia precisar de fato se separar dos pais para fazer isso. Então eles não compreendiam tudo. Mas é bonito ver que o evangelista narra que eles nada questionaram em Jesus. Ela, silente, guardava aquelas palavras no coração e meditava. E voltaram para casa. Podemos imaginar o coração de Nossa Senhora, a fé desse coração, de assentir, dar o assentimento a realidades, a mistérios, a acontecimentos que ela não compreendia. Mas se era o Filho de Deus que estava ali, e de fato ela cria nisso, e a palavra dele é determinante, ela se entregava na fé, se abandonava na fé. Nós muitas vezes somos levados a fazer tantos questionamentos, né, a Deus, às vezes em acontecimentos. Queremos questionar muito, queremos muita clareza para o nosso entendimento dos mistérios de Deus. Queremos dissipar todas as dúvidas e ter tudo cartesianamente, né? Ou seja, tudo claro, tudo lógico dentro do nosso esquema de pensamento. Nossa Senhora nos ensina que não é assim, né? Não é assim. Nós não precisamos compreender tudo. Nós não precisamos ter clareza dos planos de Deus. O que Ele nos pede é confiança e determinação, como diz Nossa Santa Madre, determinada determinação de continuar, de nos abandonar no dia a dia, nas realidades que Ele vai nos pedindo. Este movimento, né, da gente questionar muito, atrapalha muito a nossa vida espiritual, a nossa vida de fé. Atrapalha muito. Vejamos como Nossa Senhora faz. Ela vê, está ali o acontecimento, o fato não compreendido, e ela reza. Ela medita na palavra de Deus. Ela está na presença do Filho, do Verbo encarnado. E ela reza, medita e vai se abandonando. E a graça de Deus vai ajudando-a. Então, peçamos a ela a graça de também nós vivermos de uma fé feita de confiança, de abandono. A meditação da palavra de Deus é fundamental. Aquele esvaziamento interior que nós precisamos, aquela súplica que a própria fé vai fazendo em nosso coração, como nos ensinam nossos pais no Carmelo, a fé vai purificando nossa inteligência, né? E vai nos dando a graça de nos abrir, de tirar esses obstáculos que os nossos pensamentos colocam, muitas vezes, para a ação de Deus na vida da gente e através de nós. Então, que ela nos ensine esta graça. Maria nos ensina que, diante da vocação que Deus nos dá, vocação pessoal, vocação à santidade, vocação à intimidade de Deus, não duvidarmos que nós somos chamados, que nós somos escolhidos e eleitos. Ele nos chamou, Ele nos elegeu, Ele nos predestinou, como diz São Paulo, a sermos santos, à santidade. Nós precisamos acreditar nisso, como ela acreditou no chamado de Deus em sua vida. Não obstante a sua pobreza, a sua pequenez, o seu nada, a sua indignidade, como ontem nós vimos, ela acreditou. E foi esta fé
que a fez participar da obra da nossa redenção, de tal forma que ela é chamada de corredentora e pode assim gerar em nosso coração ainda o Verbo eterno, o Filho encarnado. Então, que nós sejamos revestidos, como somos no nosso escapulário, da fé da Virgem Maria. Peçamos a ela que nos comunique uma parcela da sua fé, né? Que ela nos molde na fé, para que nós também possamos ser felizes e bem-aventurados. Que nos momentos de obscuridade, de escuridão, de provas, de noites escuras, de incompreensão, nós tenhamos o auxílio dela, né? Para que possamos também nos abandonar, meditando no coração e esperar de Deus a ação. Na Virgem, tudo é obra da graça. Tudo é obra de Deus. Por quê? Porque ela cria, porque ela acreditava. Peçamos esta fé, supliquemos do alto do céu esta virtude que nos torna agradáveis a Deus e felizes, porque podemos, como a Virgem Maria, ver em nossas vidas e na obra que realizamos, no apostolado, na missão, na nossa vocação, a ação de Deus, que tudo conduz para a salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.